Você quer saber como funciona, o que é necessário para se iniciar, como termina e quais são os requisitos básicos para termos uma CPI? Você está no lugar certo. Essa é uma série de 3 vídeos para te explicar como funcionam as comissões parlamentares, o que são as comissões parlamentares de inquérito e também sobre as polêmicas que giram em torno da atual CPI da pandemia ou CPI da Covid. Eu sou Railson Rodrigues, advogado, professor, especialista em Direito Público Municipal e mestrando em Direito Internacional. Estou aqui para explicar para vocês conceitos básicos sobre direito e cidadania. E hoje vamos ver CPI, e começando pelo começo. Vamos lá! Nesse começo, você precisa entender que CPIs são comissões parlamentares de inquérito, mas para que você possa saber onde elas se encaixam em um parlamento, como elas funcionam ou qual é a finalidade desse dispositivo, precisamos primeiramente entender o que são comissões parlamentares, sem ser as de inquérito, simplesmente comissões parlamentares. E somente depois chegaremos na CPI, que é uma modalidade de comissão parlamentar, regulamentada pelo artigo 58 da Constituição Federal. As comissões parlamentares são, via de regra, órgãos de natureza técnica que fazem parte do poder legislativo. E para início do seu raciocínio sobre esse tema, esqueça a CPI por enquanto. Pense apenas em uma comissão parlamentar e pense nela como um órgão indispensável na estrutura de uma casa legislativa. Isso porque, quando projetos de lei são protocolados, eles precisam de uma análise técnica específica sobre o tema de que tratam. Portanto, há uma estrutura para que isso aconteça antes que os projetos cheguem a todos os parlamentares para votação em plenário. Tendo passado pelas comissões parlamentares previamente, as análises feitas por tais comissões geram pareceres sobre fatos relevantes e determinados, presentes nos projetos. Essas comissões precisam ter a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares das casas de leis. Então essa informação é importante. Uma comissão parlamentar precisa ter uma representação proporcional dos partidos políticos que fazem parte daquela casa legislativa. Portanto, apesar das CPIs, que veremos mais para frente, terem prazos determinados para finalização e não possuírem caráter permanente, é preciso que você saiba que há sim comissões permanentes com finalidade como essas que acabei de citar. Sabendo disso, agora para você ficar craque em comissões parlamentares, anota aí que há comissões parlamentares dos tipos permanentes, temporárias, mistas, representativas e de inquérito, que é essa que a gente chegará futuramente. Começaremos agora pelas comissões permanentes, que são criadas por regimentos internos das casas de leis e duram por tempo indefinido e por sucessivas legislaturas. A finalidade delas eu já citei anteriormente, e elas são divididas por tema ou por matéria. Por isso, são também conhecidas como comissões temáticas. Existem, por exemplo, nas casas legislativas, as comissões de orçamento, comissões de Constituição e Justiça, conhecidas por CCJ, comissões de finanças e tributação, comissão de direitos humanos, entre outras muitas, que analisam previamente as matérias cujos temas lhes digam respeito, podendo inclusive convocar ministros de Estado para esclarecimentos que acharem pertinentes. Agora, saindo das comissões permanentes, vejamos o que são as comissões temporárias, sendo essa a modalidade onde se encaixam as CPIs. Isso porque são criadas para fins específicos e duram o tempo necessário para a conclusão de seus trabalhos ou no prazo fixado previamente. Além das comissões de inquérito, se encaixam nessa modalidade de comissão temporária as comissões externas e especiais. Importante ressaltar que comissões especiais, que são temporárias, no caso do Congresso Nacional, possuem a finalidade de analisar e dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição, por exemplo, sobre projeto de código específico, entre outras, conforme o próprio regimento interno da Casa de Leis. Compreendidas as comissões temporárias, agora você precisa entender o que são as comissões mistas. Essas são simples. Elas podem ser permanentes ou podem ser temporárias. E são mistas, porque são compostas de deputados e senadores, ou seja, contam com membros das duas casas legislativas do Congresso Nacional. Portanto,
isso significa que as comissões mistas podem existir apenas no âmbito federal, pois os poderes legislativos de estados, municípios e do Distrito Federal contam apenas com uma casa de leis em seus respectivos âmbitos, sendo que apenas no âmbito federal temos o sistema que chamamos de bicameral, ou seja, um poder legislativo composto por duas câmaras, sendo uma de deputados e outra de senadores. E quando uma comissão é composta por ambos, essa comissão é mista. E para finalizar o nosso estudo de hoje, é preciso que você entenda o que é a comissão representativa, que tem previsão constitucional no artigo 58, parágrafo 4º, devendo exercer atividade de representação do Congresso Nacional durante o recesso das casas legislativas, que deverá ser escolhida, esta comissão representativa, na última sessão ordinária antes do recesso dessas casas, com atribuições definidas regimentalmente e respeitando em sua composição, como eu já mencionei anteriormente no caso de outras comissões, a proporcionalidade da representação partidária, ou seja, deverá nomear parlamentares representantes dos mais variados partidos políticos que for possível. Para entender sobre CPI, é preciso entender sobre comissões parlamentares. E por último, ficou o tema CPI, que veremos tudo sobre ela no nosso próximo vídeo. Então aguardo você. Valeu, falou!